Bom dia, nação bugrina. Tudo bem? Pô, que saudade, hein? Já faz desde a semana passada que a gente não se fala. Isso, a gente tá ansioso aí pro próximo jogo. Mas parece que faz tanto tempo assim que a gente não falou. E ao mesmo tempo, a gente precisava desse tempo, né? O time precisava desse tempo. Bom, bem-vindo a mais uma Arquibancada Guarani. Hoje o de número 146. Gente, a participação da galera no último pós-jogo do Guarani contra o Avaí foi sensacional. Não é à toa, né? Foi um jogo épico, um jogo que a gente não vai esquecer tão cedo, né? E a gente espera poder continuar sonhando, né? Porque tem muita coisa ainda pela frente, né? Então, muito obrigado por todas as adesões, participação, moçada, participação também no Instagram, foi bem legal a participação de vocês. Continue seguindo a gente que nós vamos continuar fazendo, tentando fazer aquilo que é melhor e mais interessante para esse assunto que a gente gosta tanto. Hoje vamos falar do pré-jogo, de um jogo super importante. Eu arrisco a dizer que é o mais importante, jogo mais importante do ano pra gente. Guarani e Goiás. É uma final. É uma final. E, gente, já tô com frio na barriga, hein? Puta merda. A gente começa a ficar ansioso por causa desse jogo, por causa de um jogo tão importante. E esse, talvez, como eu falei, é o jogo mais importante do ano pra gente. Super decisivo. Nesse momento, o primeiro impulso frente àquilo tudo que a gente vai falar de probabilidade, de chances, de o que pode acontecer e tudo mais, a primeira coisa que a gente tem a lembrar num primeiro impulso é como está fazendo falta alguns pontinhos bestas que perdemos ao longo da caminhada do campeonato da Série B. Né? Primeira coisa, se a gente tivesse os pontos contra o CRB, os pontos contra o Vila Nova, o pênalti contra o Curitiba, que são os clássicos, né? Aquele que a gente está lembrando mais proximamente, e alguns outros, né? A gente conseguir, com certeza já estaria na Série A uma hora dessa. Mas não adianta ficar pensando nisso. Então, não vou falar mais sobre aquilo que foi o passado. Vamos falar daqui para frente, o que a gente precisa, né? E, queira ou não queira, nas últimas rodadas, os resultados dos nossos competidores. E mais a nossa reta final do campeonato fez com que a gente tivesse aqui nas duas últimas rodadas brigando por esse acesso. E isso é certeza. Nós vamos estar brigando até a última rodada, aconteça o que acontecer. Espero que sim. Né? Então, bom, eu anotei várias coisas aqui. O que a gente precisaria para subir? É, no mínimo, pelo menos uma vitória. E assim, para garantir qualquer coisa, uma vitória e um empate. Com uma vitória e um empate, no nosso caso, nos levando a 63 pontos, com certeza a gente estaria ou estará na Série A do ano que vem. O que para nós é um puta sonho. Ah, a gente, claro, não preciso dizer que desde 2010 a gente não joga a Série A, mas muito mais do que isso. Ontem eu estava assistindo a final da Sul-Americana e aí a gente vê que times bem administrados podem sim sonhar no longo prazo com uma maior competitividade, a ter uma história super interessante. E eu ainda não abri mão de sonhar com dias melhores ou voltarmos a dias melhores, né? Voltarmos a dias que a gente possa ficar como estamos hoje, ansioso por decisões, ansioso por jogos importantes, tá certo? Ah, bom, e frente a isso, quando eu falei de uma vitória e um empate, também depende, nós não dependemos de ninguém para subir. Com uma vitória e um empate, a gente sobe, né? Mas tem muitos outros resultados que podem com, ah, colaborar, contribuir com o aumento da probabilidade de que a gente suba. Né? Então, nós temos hoje a seguinte situação. Né? Curitiba e Botafogo já subiram. Nessa ordem, Botafogo e Curitiba. Botafogo com 66 pontos, Curitiba com 64 pontos.
Em terceiro está o Goiás hoje, com 61 pontos, que acabou ganhando no último jogo contra o Remo. Guarani é o quarto colocado, com 59. Em quinto está o Avaí, com 58 e 16 vitórias, como nós. O CRB, 57 pontos, com 16, são 15 vitórias. E o CSA, 56 pontos, com 16 vitórias. Tá? Nessa rodada aqui, e eu fiz questão de a gente fazer um pouco antes da rodada começar, para que faça sentido tudo que eu vou falar aqui, é uma rodada chave, onde pode nos possibilitar a subir ainda na próxima segunda-feira, ainda amanhã. Ou seja, nesse momento em que eu estou falando para vocês, é possível que o Guarani amanhã à noite, lá pelas 10 da noite, já esteja classificado para a Série A? Sim, é possível. Né? A gente há uma conjuntura de possibilidades que pode nos levar à Série A ainda nessa segunda-feira, o que seria sensacional. Mas eu não posso mentir para vocês, quer dizer, a probabilidade que isso ocorra, e é matemático, é cálculo, nós estamos falando de uma probabilidade entre 10 e 12,5%. Eventualmente, dependendo de como a maneira que você faz esse cálculo. Se você faz esse cálculo pura e simplesmente levando em conta as probabilidades teóricas que um time tem para vencer, 9,8%. Se levarmos em conta o histórico, as campanhas de cada um, e o histórico dentro dos adversários também, de cada um dos pleiteantes à vaga nessa reta final, aí sobe um pouquinho para 12 e pouco. Então, de 10 a 12,5%. O que, convenhamos, não é ruim, que ela é mais do que nós já tivemos eventualmente de subir, né? Mas é uma chance em 10. Então não é uma coisa favas contadas, não é uma coisa fácil de acontecer. E vai depender muito do que vai acontecer no dia de hoje e amanhã. Né? Além disso, qual é a chance do Guarani conseguir pelo menos uma vitória e um empate nesses dois próximos jogos? Mais ou menos entre 50% e 55%. Porque é uma boa chance, mas ainda assim não é favas contadas. Então assim a gente pode ter uma frustração enorme. E claro, vai ser uma frustração tão grande, muito grande, por quê? Porque nós chegamos tão próximo desse sonho, da conclusão, da execução disso, que pode causar sim uma frustração super importante. Bom, então vamos falar um pouquinho dessas possibilidades, né? Eu queria comentar então em relação aos jogos. Então, o que precisa acontecer para a gente subir ainda na segunda-feira? O Guarani vencer o Goiás, qualquer placar, 1-0. Se isso acontecer, ainda precisa acontecer nos jogos de hoje. Nós estamos falando de Curitiba e CSA, por exemplo. Curitiba contra o CSA em Curitiba. Nesse jogo, o CSA não pode vencer. Pode empatar ou perder. Né? Se o CSA empatar ou perder, é um resultado que nos interessa. Então, nos interessa preferir torcer pelo Curitiba. Náutico e Avaí, também um jogo de hoje, em Recife. Também o Avaí não pode vencer. Há a informação, né, a veiculação de informação, que o Avaí precisa perder. Não, não é verdade. Não é verdade. O Avaí não precisa perder. Mas, e porque se ele empatar somente, ainda ele pode chegar aos mesmos pontos que o Guarani, até com o mesmo número de vitórias. Mas o saldo de gols que o Guarani tem em vantagem ao Avaí, gente, é muito, muito grande. Então o Avaí, mesmo com a derrota do Guarani frente no último jogo contra o Botafogo, o Avaí precisaria tirar um saldo de 8 gols. E com 8 gols nós temos ainda mais gols pró. Portanto, ele teria que tirar um saldo de 9 gols.
né? Então vamos supor que o Guarani perca para o Botafogo de 2-0. Nós estamos falando que o time do Avaí precisaria ganhar de 7-0 do Sampaio Corrêa na última rodada. Portanto, uma coisa absolutamente improvável. Então eu sigo dizendo, o Avaí não pode ganhar hoje do Náutico, ok? Claro, o Náutico que não tem grandes pretensões mais no campeonato. O Náutico ele só tem a possibilidade de passar a posição do CSA, quer dizer, na melhor das hipóteses, ele ficaria em 7º lugar no campeonato. É para isso que ele está brigando. Então, a torcida do Náutico sim tem uma frustração enorme. Então, eu não acredito e espero, gente, tem muita gente do torcedor do Náutico que ouve a gente aqui no canal, vou torcer muito para que o Náutico pelo menos empate com o Avaí, sim. Né? Espero que eles tenham motivação para isso. Não é fácil. Não é fácil. E por último, amanhã, antes do jogo do Guarani contra o Goiás, a CRB joga em casa contra o Vitória. E aí o CRB também não pode vencer. Né? Então, um empate ou uma derrota do CRB é o resultado que nós precisamos. Joga em casa, com a pressão da torcida, mas joga contra o Vitória, que é um time que está vivo ainda, bem vivo, na disputa contra o rebaixamento. Então, eu acredito que é possível empate. Não é fácil, mas eu acredito. Então, se todos esses 4 resultados acontecerem, vitória do Guarani e mais as 3 não vitórias de Avaí, CRB e CSA, o Guarani sobe para a Série A ainda na segunda-feira. Se o Guarani ganhar do Goiás e esses 3 outros resultados não acontecerem, o Guarani vai precisar de um empate contra o Botafogo. Certo? Enfim, não é fácil, mas eu acho que o principal foco é o Guarani vencer o Goiás, o que já não é uma tarefa muito fácil. O Goiás vem com alguns desfalques, é verdade, o Aleph Manga não joga, enfim, tem alguns retornos também, mas é um time com uma folha de pagamento maior que a nossa, um time que demonstrou ao longo do campeonato claramente a vontade de subir, o investimento no fato da probabilidade de subir. Então é um jogo complicado, um jogo bem complicado. Mas ainda, o empate para o Goiás não é nem um pouco mau resultado. O Goiás se contentaria muito com o empate contra o Guarani em Campinas. Então, eu não acredito num Goiás que vai se jogar para cima do Guarani. Eu acho que o Goiás vai vir mais fechado, mais cauteloso ainda do que veio o Avaí. E mais ainda, o Goiás é um time melhor que o do Avaí. Então é um jogo bem difícil. É um jogo bem difícil. Mas eu acredito que o Guarani possa ganhar. Do lado do Guarani, o Guarani não vai ter. Então, deixa eu alguns comentários que eu fiz. Ele tem 12 caras pendurados. Dos 12 caras pendurados, 6 estão no time titular. Né? Rafael Martins, Ludic, Ronaldo Alves, Regis, Sávio e Lucão. São os titulares pendurados. Ainda temos Samuel Santos, Maxwell, Andrigo, Carlão, Eliel. Todos esses estão pendurados amanhã. Então, qual o melhor cenário? A gente ganha o jogo, como aconteceu com o Avaí. A gente ganha o jogo sem ninguém tomar cartão. Esse é o melhor cenário. E vamos para o jogo contra o Botafogo, ou já com acesso garantido, ou há um empate desse acesso, com o time completo. Qual o pior cenário? O Guarani perde o jogo em Campinas. E além disso, tem alguns jogadores amarelados e suspensos para o último jogo. Então a gente iria esfacelado para jogar contra o Botafogo, precisando ganhar na última rodada e torcendo por resultados. Portanto, nós não podemos jogar tudo para perder, ou seja, não podemos deixar a gente ser tomado pela ansiedade. Temos que ter uma cabeça muito fria contra o Goiás. Um jogo de muita paciência. O empate não é um resultado bom para a gente, definitivamente, mas muito pior é a derrota. Se a gente quer continuar sonhando com o acesso, uma vez que o Botafogo
provavelmente vai já ter sido campeão na última rodada. Então não acho que é coisa fácil, mas eu acho que dá para vencer. Temos uma dúvida, que é o Sávio. A dúvida é o Sávio. Minha opinião, acho que o Sávio não joga. Porque a gente está escondendo bastante essa informação e é provável, é muito provável que o Sávio não joga. Isso é uma opinião, não tem informação nenhuma, mas acho que o Sávio não joga. Se o Sávio jogar, tanto melhor. O time é ainda mais criativo. Caso contrário, eu acho que nós temos alguns substitutos que não são no mesmo nível do Sávio, mas acho que dá para a gente ter um jogo honesto, né? E com a cabeça no lugar para que a gente possa tentar a vitória contra o Goiás. Sim. Mais ainda, temos o apoio dos torcedores. Até 2 dias atrás a gente já tinha mais de 10 mil ingressos vendidos. E nós precisamos apoiar muito. Temos que ter o dobro. Eu fiz um comentário, um apelo no último pós-jogo, né? E acho que a torcida entendeu. Nós precisamos apoiar. E a torcida vai apoiar até o fim. Tá? Sempre pensando, uma vitória sensacional, de 0-0, o empate é melhor do que a derrota, e vamos nessa, tá certo? Vamos falar um pouquinho do que tínhamos de perspectiva esse ano, lá no início. Então, a perspectiva no início do ano, sendo muito, e eu bati muito nessa técnica, então tem que ser justo agora e comentar, era o compromisso assumido pela diretoria era de que o Guarani teria um time para classificar na primeira fase do Paulista, teria um time que brigaria até o fim pelo acesso à Série A, e ainda eu sempre falava, olha, brigar para mim tem que estar entre segundo e sétimo, e teria um time que brigaria por uma vaga a voltar para a Copa do Brasil ano que vem. Esses foram os compromissos comentados, assumidos, o comprometimento da diretoria e do presidente específico lá no início do ano. Tem que ser justo. Tudo isso foi atingido. Passamos na primeira fase, mas foi em segundo lugar, com a calça na mão, o Alan Al. Passamos, trocamos de técnico, trouxemos Daniel Paulista, tivemos reforços pontuais, começamos a Série B e hoje nós estamos sim entre segundo e sétimo, com certeza, garantidamente, até nesse final do campeonato, mais ainda, com certeza lutando até a última rodada para tentar o acesso. Vamos conseguir? Eu espero que sim, mas a gente não sabe ainda. E provavelmente já garantido na Copa do Brasil do ano que vem. Então, ano que vem, nós temos um calendário, nós temos que sim ter objetivos maiores para o ano que vem, caso o acesso esse ano não venha, e nós temos um orçamento talvez um pouco mais reforçado para o ano que vem, por conta da Copa do Brasil. Então, eu acho que tudo aquilo, mais ainda, tudo isso o Guarani fez com o menor ou uma das menores folhas salariais dentre os times, os 7 primeiros colocados. Isso é um bom trabalho. Tenho críticas ao que foi feito em termos de diretoria? Tenho uma ou outra. Acho que faltou a sensibilidade agora nessa reta final de uma contratação pontual ou outra para que a gente pudesse ter um pulmão maior agora no final. Mas de resto, a gente pode não gostar, a gente pode não concordar, mas foi um trabalho razoavelmente feito e que tem que ser vangloriado no ano de 2021. Fez uma campanha ok, cometemos erros, claro que sim, né? Mas acho que temos que dizer isso. Então, nada de terra arrasada e sim, estamos muito vivos nessa briga pelo acesso. Muito vivo nessa briga do acesso. Hoje eu não vou dar sugestão de escalação, porque a escalação do Guarani está na boca da galera já, né? Só com essa dúvida, na ponta direita, se entra Bruno Sávio ou alguém mais. Eu entraria, se o Sávio não pudesse entrar, com o Pablo. Tem gente que fala assim, o Alanzinho é mais agressivo. Ele é, mas normalmente não entra bem no início do jogo. Então, se o Sávio não puder jogar, entraria com o Pablo no início, com a possibilidade do Alanzinho entrar no segundo tempo, né?
Lucão na frente, Regis ligadíssimo, a gente espera que ele esteja tão ligado quanto ele entrou com o Avaí. E nós temos depois o Rodrigo ainda que pode entrar, o próprio Alanzinho, como eu já comentei. Então nós temos algumas peças e acho que nós temos sim um time que tem a possibilidade de vencer o Goiás. Que eu não acho tudo isso. Eu não acho um time ruim. É um time bem armado e é um time que vem para jogar pelo empate, né? Então é isso, gente. A ansiedade é muita. Resolvi fazer o vídeo antes de qualquer resultado para que faça sentido, né? Para poder explicar isso para vocês. Algumas pessoas até colocaram algumas perguntas. Se seria possível passar já na segunda-feira ou não? Queria saber as possibilidades. As possibilidades reais são exatamente essas. Temos uns 10 a 12% de chances de já comemorar muito nessa segunda-feira. Vamos torcer. Vamos torcer pelos outros e vamos torcer principalmente pelo Guarani na segunda. Eu acho que mesmo assim, mesmo que os outros resultados não ocorram, se o Guarani ganhar na segunda-feira de 1-0, nós temos uma chance muito boa de conseguir esse acesso esse ano. O que seria um sonho. Gente, seria demais. Tá bom? Um grande abraço para todo mundo, um belo domingo para todo mundo e boa sorte para nós amanhã. Nós vamos estar muito próximo, nós vamos estar muito feliz se ter esse sonho puder ser concretizado. E eu acho que tem sim uma boa chance de acontecer. Vamos torcer para que aconteça, tá bom? Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.